Então já está gravando, tá? Então vamos iniciar nossa aula. Vou projetar aqui para vocês a tela. Bom, então hoje a gente começa o nosso segundo bimestre, certo? Então no primeiro bimestre a gente ficou mais envolvido lá no capítulo 1, a gente falou bastante sobre industrialização da construção, a gente falou também sobre alguns sistemas construtivos, né, que são não convencionais, são novos, e muitas vezes não tem nenhuma normatização, né, brasileira que prevê aí algumas situações específicas para esses sistemas construtivos, mas a gente está a caminho disso, né? E então com isso a gente encerrou o nosso primeiro bimestre, tá? A gente trouxe bastante informação diferente, né, complementando aí o livro, e agora a gente vai dar continuidade. Então hoje a gente vai iniciar nossa unidade 2, tá? Então eu vou projetar aqui para vocês. Então, ó, na unidade 2 a gente vai falar sobre processos construtivos para conforto ambiental, né? Então, de alguma forma, a gente vai continuar falando sobre tecnologias que envolvem isso, né? E que são tecnologias novas, né? E que muitas vezes a gente ainda também não tem completo domínio, né? Ou então nas tecnologias já bem antigas que a gente acaba não utilizando por não ter um conhecimento a respeito disso, né? E eu digo isso em relação à classe dos engenheiros em geral, né? Então, a gente tem que tomar conhecimento disso e utilizar a nosso favor, certo? Então, hoje a gente vai falar, né, nessa primeira sessão da unidade sobre sistemas construtivos de isolamento térmico, né? Então, o que que a gente está querendo dizer, né? Sobre o conforto ambiental, não é no sentido de conforto ambiental de meio ambiente, é no sentido de conforto ambiental dentro do nosso ambiente da casa, ou do escritório, da escola, né? Dentro do ambiente cômodo, né? Então, esse conforto ambiental, tá? E aí, quando a gente fala de isolamento térmico, a gente está falando, obviamente, de temperatura. Então, a gente tem que ter um conforto de temperatura, né? Para que em dias frios a gente não sinta frio dentro de casa ou dentro dos locais, né? E em tempos de calor a gente não se sinta com muito calor dentro das nossas casas. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Justamente porque se tiver muito calor ou muito frio, a gente perde o nosso conforto, né? E o conforto é um dos atributos que a gente tem que garantir com o nosso produto, que é o produto da construção civil. A gente tem que garantir o conforto pro usuário, né? E um dos confortos é justamente o conforto ambiental, e dentro do conforto ambiental a gente tem aí a questão da temperatura, certo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, existem alguns conceitos e normas, né? Então, como eu já falei para vocês, né, esses principais conceitos é justamente em busca do bem-estar, né, do interior de uma edificação, né? Então, essa palavra bem-estar aqui, ó, ela tem a ver usuário, que é isso que a gente tem que buscar, tá? Uma das coisas que diz se o nosso projeto é um projeto de qualidade ou não é se ele atingiu os desejos do cliente, né? As necessidades do cliente. E o bem-estar é uma delas, né? Então, o conforto térmico é uma dessas possibilidades de melhorar o bem-estar, né? Eu garantir o conforto térmico para essas pessoas que estão utilizando. E um grande exemplo, né, que faz essa melhora, né, que traz essa melhoria do conforto dentro das residências, dos escritórios, das escolas, é o uso do ar-condicionado, certo? Então, quando a gente fala em ar-condicionado, a gente pode entender isso, né, que a gente está melhorando o conforto ambiental, né, de alguma forma a gente está fazendo isso. Porém, o ar-condicionado ele tem alguns aspectos negativos. Qual é esse aspecto negativo? Eu tenho um alto consumo de energia quando eu uso muito ar-condicionado, certo? E hoje a gente já tem hoje não, né? Esse dado é de 2009. Mas a gente tem uma, uma média de que em 2009, 20% do consumo em residências era do ar-condicionado e 48% era no comércio, né? Hoje esse cenário
deve ter mudado, né? Provavelmente nas residências nem tanto, porque aumentou o número de residências com ar-condicionado, mas a gente tem ar-condicionados com maior tecnologia, então a gente acaba gastando um pouco menos hoje em dia com ar-condicionado. Mas o número de ar-condicionados nas residências aumentaram, né? Aí, pessoal, para a gente não precisar ficar utilizando ar-condicionado para melhorar o nosso conforto dentro das casas, a gente precisa de algumas mudanças conceituais no modo de pensar, tanto dos projetistas quanto dos construtores. Então, para a gente não aumentar demasiadamente. Espera aí só um pouquinho. Não, tá dando um eco aqui. Mas enfim, para a gente não precisar aumentar demasiadamente o nosso consumo energético, a gente vai ter que mudar o nosso pensamento, tá? Então a gente vai ter que tornar as nossas edificações mais eficientes em relação ao isolamento térmico, tá? Então, para isso a gente precisa melhorar os procedimentos e normas que estabeleçam os parâmetros, né? Então a gente tem que ter parâmetros mais agressivos, né, para isso, e também tem que ter uma orientação para projetistas, né? Porque daí se eu tenho uma orientação sobre como determinar os materiais, as técnicas para esse tipo de melhoria, eu vou ter um melhor desempenho térmico, certo? Sem isso, dificilmente eu vou tornar minhas edificações mais eficientes em relação ao conforto térmico, tá? E aí, pensando nisso, surgiu já uma norma lá em 2013, ela já existia, né? Mas ela foi atualizada em 2013, que é a norma 15.575, que ela trata sobre o desempenho das, das habitações, certo? Ela, no total, ela tem 6 partes, né? Mas uma das partes, ela trata sobre exclusivamente é, sobre conforto térmico e acústico, tá? Inclusive, a norma está disponível para vocês na biblioteca virtual, vocês podem acessá-la, né? Porque é bem importante, assim, para vocês que vão se formar agora, conhecer. A gente vai discutir um pouquinho disso no quarto capítulo da nossa disciplina. É importante que vocês leiam, a norma é muito grande, ela tem bastante informação, e aí com isso, enfim, vocês vão ter um conhecimento que muitas vezes outros engenheiros não têm, certo? Então é a norma de desempenho, ela trata sobre isso, né? E é lá na parte um, né, no item 11 especificamente, ela trata sobre adequação quanto ao desempenho térmico das construções, tá? Como que como que a norma pede para que seja feita a avaliação, né? A avaliação ela tem que ser feita ou por simulação computacional, ou por medição em protótipos, ou medição em construções existentes. O que significa isso, pessoal? Como que eu vou testar se o meu sistema que eu escolhi está adequado ao desempenho que a norma pede, né? Então a norma tem um desempenho lá. Então minha casa ela tem que ter uma variação térmica X, de acordo com a norma. E a gente vai falar sobre isso. Então como que eu vou avaliar a norma? Então eu faço uma simulação computacional em projeto, né? Então lá na hora que eu estiver desenvolvendo meu projeto, eu vou fazer uma simulaçãozinha e ver qual é a variação de temperatura que minha casa tem estando desse jeito em determinado ambiente. Essa avaliação é válida, ou eu vou medir em protótipo, o que é isso? Eu vou construir um protótipozinho, uma maquetezinha, e vou fazer de um jeito que eu consiga perceber o que está acontecendo, né? Então, é medição em protótipos. Ou então, eu vou construir uma casa, né, com o sistema que eu escolhi, e vou medir, depois de pronta, se ela está ok, né? Então, se eu conseguir alcançar o desempenho, certo? Como que eu posso medir, fazer essa medição nas construções já existentes? A gente tem esse aparelho, né, que é o IBUTG, que é o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, né? Então eu tenho esse aparelhozinho que ele vai medir umidade, de temperatura, ele vai medir várias coisas, né? E é uma possibilidade aí para alguns engenheiros que trabalham especificamente com avaliação de desempenho, eles usam, né? A gente geralmente não tem um desse numa construtora ou no escritório,
mas existem laboratórios especializados em desempenho construtivo, e aí eles têm esse aparelho, eles podem fazer essa medição depois que a construção já está pronta, certo? Então, é uma possibilidade fazer esse tipo de avaliação, tá? Estou falando isso por quê? Porque a norma pede para que você avalie, né? Você é obrigado a avaliar? Não, mas a responsabilidade é sua. Então, se você não avalia e o seu desempenho está ruim, se alguém que comprou, que adquiriu o seu produto, reclamar e te processar e provar que o desempenho não está correto, você é obrigado a melhorar o desempenho da sua residência. Então, muito melhor se proteger disso do que negligenciar e depois ter que se responsabilizar pelos atos, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que se proteger, certo? E quais são as condições que a gente tem que ter, tá? Então, assim, ó, em relação às condições térmicas internas, né? Então, aqui, ó, ela tem que ser igual ou melhor que o ambiente externo, considerando que é na sombra durante o verão. Então, a gente tem duas avaliações que podem ser feitas. Durante o período de verão, eu tenho que garantir que minha casa esteja na mesma temperatura à sombra ou mais fria, certo? Então, se a minha temperatura na sombra é 20 graus Celsius, então a minha casa, né, como é uma sombra, inclusive, eu tenho que garantir que eu tenho que ter 20 graus Celsius ou menos, certo? Eu não posso ter 25 graus Celsius, eu não posso entrar dentro da casa e ela tá mais quente do que a sombra, isso no verão. No inverno, as internas elas têm que ser melhores do que as externas, né? Então, em sala e quarto, que são ambientes de permanência prolongada, então nesses ambientes especificamente, a temperatura interna ela tem que estar 3 graus acima. Então, se lá fora está 5 graus, dentro da minha casa tem que estar no mínimo 8, tá? Pessoal, isso não é difícil de alcançar, certo? O próprio método construtivo que a gente tem em alvenaria, principalmente quando a casa tem laje, isso é muito fácil, é muito simples, né? Nossas casas elas têm esse perfil. Só que esse perfil não, ele tem essa garantia. Só que em casas que não tem laje às vezes, ou que às vezes a telha não é telha cerâmica, enfim, isso já vai mudando, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Mas é um cuidado e aí só você fazer uma avaliação que vai dar tudo certo, tá? O importante é garantir essas duas condições principais aí. Isso você está se protegendo em relação à norma, né, ao desempenho. E aí, quais são as fases de projeto para que eu consiga avaliar e garantir que a minha edificação tenha um bom desempenho térmico? Então, aqui, ó, eu vou avaliar a unidade habitacional isoladamente, né? Então, eu vou esquecer do que tem no entorno dela, tá? Ou então, depois que, se ela está num conjunto habitacional, porque muitas vezes eu vou construir um conjunto habitacional, né? Eu vou ter que pegar na unidade, a unidade, como que eu posso dizer isso? Ela é a mais crítica, né? Então, daí eu vou ter que pegar a unidade mais crítica, né? Então, quando eu tenho um conjunto de unidades, eu tenho que pegar a mais crítica. O que significa isso? É que tem maior número de paredes expostas ao sol, por exemplo, certo? Ou ao vento, no caso do inverno, que são condicionantes que esquentam ou que esfriam a minha residência. No caso de edifícios, eu vou pegar a unidade do último andar, porque no último andar eu tenho maior incidência de raios solares e também maior incidência de vento, né? Vou ter que fazer uma simulação em todos os recintos, então eu vou fazer na sala, vou fazer no quarto, na cozinha, na área de serviço, em todos os locais, porque todos eles têm que ter uma garantia de conforto ambiental, né, em relação ao isolamento térmico, e avaliar trocas térmicas com o ambiente, outros recintos e outras edificações, né? Então, muitas vezes se eu estou num apartamento, por exemplo, eu vou ter uma parede aqui que eu vou ter uma troca de calor com outro apartamento, certo? Ou então eu tenho um cômodo que de um lado ele tem troca com o quarto, do outro lado ele tem troca com o banheiro. Então, em uma região do quarto é mais fria, outra região do quarto é mais quente. Então, eu vou fazer essa avaliação porque dentro do próprio ambiente eu vou ter várias temperaturas acontecendo, principalmente em ambientes que são maiores.
né? Então, eu tenho que garantir que todo o meu ambiente, né, geralmente 4 paredes, né? Nas 4 paredes eu tenho que ter essa incidência máxima de calor, ou, enfim, não posso ter uma variação, tá? Então, tem isso também, certo? Então, eu tenho que fazer essa avaliação com todos os outros ambientes. E aí, pessoal, os projetistas que estão envolvidos nessa. Os projetistas que estão envolvidos nesse projeto, eles precisam ter conhecimentos dos materiais que eles estão utilizando, dos sistemas e técnicas capazes de atender essas demandas. Tá? Então, a gente vai discutir algumas, mas existem muitas tecnologias, tá? Isso aqui, na verdade, o que eu vou passar aqui na aula para vocês é algo que já existe, né, há um tempo, mas a cada ano que passa, vai mais e mais avançado, né, a tecnologia nesse sentido, certo? A concepção do projeto, ele tem que levar em conta variável climática, humana e arquitetônica. Então, por que isso? Porque em cada cidade ou em cada estado que seja, pelo menos no Brasil, como a gente é um país continental, eu tenho uma característica climática. Se eu for mais para o sul, obviamente eu vou ter um frio mais intenso. Se eu for mais para o nordeste e norte, eu vou ter um calor mais intenso. Além disso, altera a umidade e muita coisa que influencia. Então, não vou usar a mesma tecnologia que o pessoal do Nordeste usa lá no Rio Grande do Sul, né? Então, e além disso, dentro do próprio estado, no nosso estado, né, no Paraná, a gente tem regiões muito frias e a nossa região, que não é uma região tão fria, que já é uma região mais quente. Então, eu já não vou usar talvez a mesma técnica, ou o mesmo material, ou o mesmo dimensionamento, eu não consigo repetir, né? Não é igual uma estrutura de concreto armado que ela vai funcionar igual em qualquer lugar, né? Então, assim, eu preciso ter essa consideração de variável climática e tudo mais. Em relação a características humanas e arquitetônicas, é porque justamente cada região também tem um tipo de arquitetura, cada país principalmente, né, quando a gente muda de país, a gente muda de cultura. Ao mudar de cultura, a gente tem que considerar as condicionantes arquitetônicas, que são levadas em consideração nessa cidade, região, bairro. Dentro das próprias cidades, a gente tem diferenças arquitetônicas, né? Tem bairros que são mais clássicos, tem bairros que são mais modernos, tem bairros que não têm uma arquitetura definida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do projeto, certo? E tem que ter também um estudo das variáveis climáticas, né? O que significa isso? Eu tenho que garantir uma melhor ventilação, eu tenho que ter iluminação natural, certo? Então, muitas vezes, o posicionamento do nosso terreno, ele não está na melhor posição de ventilação e iluminação. Então, aí vale a pena eu fazer um estudo para que eu possa alocar minha casa, não necessariamente no centro de um terreno, certo? Ou então de forma perpendicular ao meu terreno. Lógico, né? Dependendo do tamanho do terreno, é impossível eu fazer qualquer modificação, qualquer angulação na minha casa, né? Não vai nem ficar, vai ficar estranho, inclusive. Mas se existe a possibilidade, eu posso alocar o meu terreno não, minha casa no terreno de forma, enfim, diferenciada. Além disso, pessoal, o que acontece? Muitos bairros, eles são feitos, em muitos novos bairros, acabam acontecendo alguns estudos preliminares em relação à ventilação e iluminação, e os terrenos já têm esse caráter inclinado. Então, se a gente vê lá, tem alguns bairros que têm os terrenos assim, né, ó. É raro, né, poderiam ser todos, mas... Então, eles já têm um formato assim, certo? Muitas vezes isso acontece justamente por um estudo climático que foi feito, porque se as casas forem construídas nesse sentido, eu vou ter um melhor aproveitamento. Ou então, muitas vezes, as próprias ruas, né, elas já são feitas de forma inclinada, diferente do restante da cidade, justamente para garantir que meu terreno fique nessas direções aí mais interessantes, certo? O que a gente tem que evitar também na hora de pensar em um projeto para pensar no conforto térmico? Isso é importante, né? Então, eu tenho que evitar insolação nos quartos nos horários mais quentes, tá? Por quê? Porque os quartos são locais de permanência longa. Eu durmo no quarto, né? A gente dorme nos quartos, mas a gente permanece bastante tempo no quarto. A gente tem que evitar pouca circulação na área de serviço,
evitar pouca circulação de ar na área de serviço. Então, a área de serviço ela tem que ser muito bem ventilada, até inclusive por uma questão de insalubridade, né? Uma área muito úmida, para evitar mofo, para evitar várias coisas, né? E também para evitar que seja um ambiente muito frio, eu preciso ter essa incidência de vento dentro da área de serviço. E também tem que evitar ambientes pouco iluminados, né? Até porque se eu tenho pouca iluminação natural, eu vou ter que usar maior número de lâmpadas por maior tempo. E a lâmpada, ela esquenta, né? A lâmpada, ela é um fator que prejudica o meu conforto térmico, certo? Apesar de eu não necessariamente eu preciso colocar luz do sol incidindo diretamente nos meus ambientes, né? Mas assim, se eu tiver iluminação natural, é a melhor iluminação que eu posso conseguir, certo? Pessoal, e o que que faz a gente ter, o que que impacta, né, no nosso conforto térmico dentro das nossas residências? Então, daí a gente tem aí algumas características da física do calor, né? Então, como que acontece, né, essa diferenciação de temperatura? O principal fator, né, obviamente, é a radiação solar, né? Então, a radiação solar, ela é composta por ondas curtas que são facilmente absorvidas por alguns materiais, né? Então, a radiação solar, ela tem uma onda curta, um comprimento de onda curto, e isso faz com que ele seja facilmente absorvido, tá? E aí, que tipo de material que eu tenho que usar, então, para impedir que a radiação solar entre, né? Que eu absorva essa radiação solar? Tem que ser materiais que reflitam um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da radiação solar, certo? Então, com isso, eu vou dificultar a passagem para o ambiente externo, certo? Então, aí com isso, pessoal, eu garanto uma menor condução do calor para dentro do meu ambiente, certo? O que que significa isso que eu acabei de falar para vocês? O comprimento de onda é a distância de uma crista a outra crista. Então, esse aqui é o lambda, né? É o comprimento de onda. Aí a altura aqui é a amplitude da onda. Então, a amplitude para a gente não tem tanta diferença. Mas a radiação solar ela tem um lambda muito curtinho. Então, ela entra facilmente nos nossos materiais e aí ela vai aumentar o calor, né? Agora, se eu tenho algo que lhe impede a entrada dessa radiação solar, eu já evito a passagem de calor por esse material, certo? Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, né? Isso em relação à física, né? Como acontece essa transferência de calor, certo? Então, por isso que a definição de materiais é relevante para o conforto ambiental, certo? Porque daí eu evito, por exemplo, o efeito estufa nos ambientes, né? Então, se eu uso esses materiais que não absorvem esse calor, eu vou jogar ele para fora, né? Eu vou dificultar essa passagem dele. Então, isso faz com que eu evite esse efeito estufa, né? Que seria a absorção desse calor constantemente, fazendo com que eu tenha um ambiente dentro de casa muito quente, né? Por exemplo, o vidro. O vidro ele absorve facilmente as ondas curtas, né? Que é justamente as ondas de radiação solar, né? Ele é praticamente opaco à emissão das ondas longas, certo? Então, ele não vai colocar para fora ele não, ele não joga para fora as radiações de ondas longas. Ou seja, ele absorve, né? Ele é opaco, ele absorve. E é um material que tem crescente emprego nas fachadas de revestimento, principalmente em edifícios, né? Então, assim, isso pode ser não tão bom, certo? Então, aqui, ó, a gente tem fachadas de vidro, fachadas de prédios inteiras que são de vidro, né?
E aí o vidro, ele tá absorvendo aqui a radiação, ó. Essa fachada, por exemplo, ela tá toda iluminada pelo sol, né? O sol provavelmente está aqui, ó, e está incidindo os raios solares, né? A gente está falando dele como um vilão, mas na verdade ainda bem, né, que ele existe. Mas a gente tem que se proteger justamente para não precisar ficar tratando o nosso ambiente como com ar-condicionados, por exemplo, né? Então aqui a incidência do raio solar, e aí com isso, provavelmente meus ambientes estejam esquentando, né? Então aí fica uma reflexão. Qual é a consequência disso para o conforto interno das edificações? Então, quando eu uso uma fachada de vidro, o meu ambiente interno ele começa a esquentar muito, porque o material vidro é um material que absorve a, a radiação solar, né, que é a principal causa do nosso aquecimento, né? Qual seria a solução mais minimizar o desconforto interno em dias de calor nessas construções? Então, já que eu tenho uma incidência de calor por radiação solar muito alta, o que eu faço nesses casos? Aumento o ar-condicionado, o número de ar-condicionado. Né? Então, por um lado, eu tenho uma mega de uma iluminação, não vou precisar usar muita luz, mas eu vou ter que ligar 3 ar-condicionados para conseguir ficar dentro desse ambiente de forma confortável. Né? Muitas vezes, sem ar-condicionado é impossível ficar, principalmente se eu estiver muito próximo a essa fachada. Né? Então, é de se pensar, certo? Você diria que se trata de um material eficiente em regiões quentes e ensolaradas? E aí, né? Com certeza não. Tá? Então, para regiões quentes, um país como o nosso, né, o Brasil, que é um país tropical, não é uma boa ideia, tá? A não ser com alguma tecnologia diferenciada, que a gente vai ver que existe, né, que ele vai refletir mais dessa luz, certo? Mas dessa luz não, né, dessa radiação. Mas não necessariamente vai ser a melhor solução, certo? É lindo, mas não necessariamente é a melhor solução. Em relação à transferência de calor, pessoal, quando que acontece essa transferência de calor? Que é justamente o calor que está lá fora entrar dentro das nossas edificações. Então, é quando há um gradiente de temperatura em um sistema, né? O que seria esse gradiente de temperatura? É uma variação de temperatura. Então, quando eu tenho diferenças de temperatura, né? Dentro do mesmo sistema, né? O que seria um sistema? Por exemplo, a nossa alvenaria. Ela é um sistema. O que eu tenho se eu cortar a minha alvenaria? O que eu tenho? Eu vejo um bloco e reboco lados e pintura dos dois lados, certo? Então, isso é um sistema. Se eu tenho uma variação de temperatura nesse sistema, então, se eu tenho aqui 30 graus Celsius, e no final desse sistema eu tenho 25 graus Celsius, então ali está correndo transferência de calor, certo? Por quê? Porque eu tenho essa diferença de temperatura entre os dois sistemas, dentro do mesmo sistema. Só que pode acontecer o seguinte, quando eu tenho um sistema com temperaturas diferentes e eles entram em contato. Então, por exemplo, o nosso ambiente interno é um sistema também. Por quê? Porque é o gás, né? A gente tem gases aqui no nosso meio ambiente, né? Oxigênio, nitrogênio, enfim. E isso também faz parte do sistema. Aqui também acontece transferência de calor. É de uma forma menor, mas acontece. E o que vai acontecer? Esse sistema, ele está em contato com a minha alvenaria. Ao estar em contato com a minha alvenaria, existem dois sistemas que entram em contato. E aí, se eu tenho um sistema que é mais frio e um sistema que é mais quente, vai existir transferência de calor. Então, o sistema mais quente vai, depende, né? Daí vai depender, mas ele vai transferir calor para o sistema que é mais frio. Tudo depende também da grandeza de cada um desses sistemas. Então, quando a gente tem um ambiente externo e um ambiente interno, a gente tem três sistemas. A gente tem o sistema do ambiente externo, que está em contato com a minha alvenaria, por exemplo, minha parede, que está em contato com o meu ambiente interno. Ou seja, a gente vai receber esse calor que vem de fora, certo? Ou o frio também que vem de fora.
tá bom? Eu vou perder calor muitas vezes para o ambiente externo, mas isso acontece, tá? Então, é sempre a transferência do calor, né? Isso é igual em física lá que a gente discutia. Nunca vai ser a transferência do frio, é sempre transferência do calor, mas muitas vezes a gente perde o calor para o ambiente externo e pode ganhar o calor para o ambiente externo, mas é tudo através da transferência por um gradiente de temperatura ou por sistemas com temperaturas diferentes, né? E existem três formas de transferência de calor, que é a condução, a convecção ou a radiação. Então, o que é a convecção? A convecção é a transferência de calor entre um fluido ou gás. Então, aqui a gente tem a água em ebulição, os átomos começam a se agitar e transferem calor entre eles por convecção, né? Então, acontece em fluidos que são líquidos ou gases, né? Então, no ar, por exemplo, tem convecção, a transferência de calor por convecção, que é a agitação dos átomos. Mas por que que no ar a convecção é menor? Porque os átomos estão mais distantes um do outro se eu comparar eles com o líquido, né? Então, tem essa diferença. Aí tem a condução, que é quando eu tenho um material sólido, e aí vai ter uma condução térmica. Então, por exemplo, eu estou esquentando aqui. Essa panela é toda de ferro, vai ter uma condução de calor pelo cabo de ferro, certo? Então, isso é a condução. E eu tenho também a radiação, que é quando eu tenho uma fonte de energia e ela vai irradiar calor por ondas, né? Então aqui, ó, uma ondinha, tá? No caso, nossa principal fonte de energia que irradia calor é o Sol. Mas o fogo ou é, qualquer fonte de energia já pode ser considerada uma fonte de radiação de calor, certo? Aí no nosso telhado, como que acontece a transferência de calor? Por exemplo, né, pelo telhado. O telhado é um grande fator que pode melhorar ou prejudicar o nosso conforto ambiental, porque nele é incidido, a parede também, mas nele também é solar o dia todo, né? Então aqui, ó, o calor solar incidente, então pode vir o calor do sol, parte dele é refletido pelo telhado, dependendo do material que utilizar, ele vai ser refletido. E parte dele é conduzido para dentro do meu telhado, certo? Aí, aí eu tenho então esse processo. Aí existe também o calor convectivo, que é pelo ar, só que daí muitas vezes ele retorna para o próprio ar, tá? Mas uma partinha dele vai entrar também, dependendo da temperatura do ar. Esse calor que entra, e além do calor que vem aqui pela parede, ele também sobe para o telhado e pelo ar, e ele vai retornar para dentro da casa. Então, esse calor pelo ar, se eu tiver um ar quente aqui dentro, provavelmente ele vai ficar esse ar quente, porque ele vai ser esse calor convectivo que vai e volta. Uma partinha dele vai para cima? Sim, só que se eu tiver mais quente aqui, então esse calor vai ter a tendência de voltar mais ainda. E aí, por ter uma incidência desse calor aqui do Sol, né, e por ter uma incidência do calor convectivo aqui embaixo, eu tenho calor emitido aqui pela minha laje ou pelo forro. Então, imagine que eu tenho uma laje aqui, um forro, aqui vai virando uma estufinha, né? Porque só vai entrando calor, entrando calor, entrando calor. E aí, essa estufinha, ela começa a irradiar calor pelo telhado, certo? Então aqui, ó, ela bate um pouco, ela sai se tiver mais frio, sim. Mas se tiver mais quente, ela vai irradiar mais calor para minha laje e vai esquentar ainda mais a minha casa. Então aqui, ó, um dos grandes segredos é o seguinte, é eu usar materiais que vão fazer o quê? Refletir o calor emitido, né, incidido pelo sol. Se a maior parte desse calor emitido pelo Sol volta para o meu meio ambiente, minha casa é pouco prejudicada, porque vai incidir menos calor conduzido, certo? Então, o grande segredo, nesse caso, está nos materiais que eu utilizo, certo? E aí, ó, entram as fases, cada uma daquelas fases de projetos, né? Então, assim,
quais são essas fases? Então, eu tenho que levantar, primeiro, as piores situações climáticas no ano. Então, frio extremo ou calor excessivo, certo? Por quê? Porque são as piores condições. Se eu garanto que vai estar bom nas piores condições, nas melhores condições vai estar perfeito, né? E aí, com isso, eu vou apontar as intervenções adequadas. Porque muitas vezes eu tenho um calor excessivo, a temperatura maior de calor não é tão alta, mas meu frio é muito intenso. Então, aí eu vou ter que me adaptar mais ao frio do que ao calor. Ou o contrário, né? No nosso país, a gente tem uma incidência de calor maior do que frio, né? Até porque a maior parte do tempo, para nós, é um período quente, né? Frio nem sempre. Outras variáveis. Tipo de uso da edificação, então, vai ser um ambiente de repouso ou um ambiente de trabalho? É uma casa ou um comércio? É uma escola? É uma quadra de esportes? O que é? Qual vai ser o uso, né? Tem presença de computadores e iluminação? Por quê? Porque são fatores que fazem com que eu esquente o meu ambiente interno. Então, se eu tenho uma sala com 20 computadores, é um laboratório de informática, eu vou ter que ter uma ventilação muito melhor, vou ter que ter uma. Talvez eu vou ter que dimensionar um ar-condicionado de forma mais eficiente, certo? Então, tudo isso conta. Precisa de muita iluminação não natural, então aí eu preciso que eu vá ter um conforto térmico, porque a iluminação esquenta o ambiente, tá? Então, num dia quente, que eu tenho que usar luz ainda, nossa, é pedir para deixar a pessoa desconfortável, certo? É um ambiente que muitas pessoas vão ficar aglomeradas, né? Então, em salas de aula, por exemplo, quais são os tipos de roupas utilizadas no local? Então, é um ambiente de trabalho, a pessoa pode ir de short, a pessoa pode ir com uma camiseta regata, né? Então, não. Eu preciso tenha vestimenta profissional. Se for um escritório de advogados, por exemplo, eles usam terno o dia inteiro, mesmo que estiver no calor. Então, eu vou ter que tomar mais cuidado ainda com o conforto ambiental, certo? Porque senão eu vou ter uma ineficiência do meu projeto em relação a isso, em relação ao conforto do usuário. Então, aí a gente já sai um pouquinho lá da norma de desempenho no sentido de garantir o desempenho mínimo, porque muitas vezes o desempenho mínimo que a norma pede não é o conforto do usuário. Então, daí eu preciso ter outros aspectos que vá melhorar o bem-estar dele. Porque eu posso ter garantido a norma, mas eu não garanti o meu cliente. Eu não garanti a vontade do meu cliente, né? Então eu preciso ter essa percepção. Em relação às variáveis arquitetônicas, então aí eu escolho os sistemas e os materiais de construção de acordo com a cultura, né, e o local da cidade, e aberturas, fachadas e formato. Então daí vai do tipo de arquitetura que a pessoa quer, né? Daí a gente tem diversos tipos de arquitetura. Arquitetura moderna, clássica, industrial, enfim, o que a pessoa desejar, certo? Se eu for utilizar muitos elementos metálicos na minha fachada, porque eu quero fazer um comércio que tem uma fachada diferente, talvez seja um problema. A gente vai conversar já já, o metal ele é um material que ele tem uma transferência de calor, né, um coeficiente de calor lá muito grande, então tem que tomar um cuidado, certo? Mas as variáveis arquitetônicas são importantes nesse sentido, né? Porque elas determinam a absorção e emissão de calor e a circulação interna do ar, né? Então, se eu tenho um ambiente muito fechado, eu vou ter problema com circulação interna de ar. Se eu tenho uma fachada, igual eu falei, muito cheia de materiais que absorvem muito calor, uma fachada muito escura, enfim, isso pode ser um problema para mim, tá? Mas muitas vezes a gente tem que atender esse pedido do cliente, né? Mas tem que ter consciência de que ele vai ter um problema térmico, muitas vezes. E aí eu tenho que pensar em soluções que possam melhorar isso para ele, certo? Sempre é possível. E aí, pessoal, para as características dos materiais, né, a gente tem essa norma aqui, 220. Ela trata sobre o desempenho térmico das edificações, né? Inclusive, a norma de desempenho, ela sempre vai referenciar essa norma aqui, tá? Então, lá na norma de desempenho, ele fala assim, tem que garantir o conforto térmico, mas o que fala sobre o desempenho térmico das edificações é a norma 15220,
certo? Daí aqui, ó, por exemplo, na parte 2, ele traz o método de cálculo da transistância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar dos elementos e componentes de edificações. Então, ele é nada mais do que os procedimentos e metodologias para cálculo das propriedades térmicas dos materiais. Então, eu estou com dificuldade de achar esse valor pelo meu fornecedor, eu tenho a possibilidade de calcular. Aí tem nessa norma aí, vocês podem ficar à vontade, inclusive para consultar, né, quem tiver curiosidade. Mas isso é uma coisa que o fornecedor já oferece para mim, né? Então, as propriedades térmicas dos materiais, principalmente esses materiais de fachada, materiais de fechamento, né, que seriam as vedações, que têm contato direto com a incidência solar, eles têm que ter essa propriedade térmica definida, para eu poder saber que tipo de material eu vou escolher, né? Que tipo de propriedades são essas, né? Então, eu tenho lá a densidade de massa aparente, a condutividade térmica e o calor específico, né? Então, aqui, por exemplo, a argamassa comum, ela tem a densidade de 1.800 a 2.100 quilos por metro cúbico. A condutividade térmica dela, que é watts por metro vezes K, eu tenho aqui 1,15. E o calor específico, que é o quilojoules dividido por quilo vezes K, eu tenho aqui, K é calor, né? Quantidade de calor. Eu tenho aqui 1, certo? Então, aqui a argamassa tem essas três propriedades. Se a gente pegar a madeira aqui, por exemplo, qual que é a densidade da madeira? Bem mais baixa. A condutividade térmica dela, ó, é muito baixa, né? Então, ela conduz pouco calor comparada à argamassa comum. E o calor específico é 2,3, tá? Então, ela é mais que o dobro da argamassa comum, certo? Então, se a gente reparar, a gente tem diferenças gritantes entre a argamassa e a madeira, que são dois elementos comuns para a construção civil, né? Então, eu posso ter uma casa de madeira, posso, pelo wood frame, e posso ter uma casa de argamassa comum, com reboco de argamassa comum, que é o caso da maioria das nossas casas de alvenaria. Mas qual que é a diferença entre condutividade térmica e calor específico? Né? Então, aqui, ó, a condutividade ela está relacionada à condução de calor do material. O calor específico é a energia necessária para o aumento da temperatura. Aqui ele traz um exemplo. O aço conduz melhor o calor do que a madeira. Na verdade, isso para nós é ruim. Quanto maior a condução do calor, mais quente vai ser nosso ambiente. Então, se eu tiver uma fachada que usa lá um material metálico, justamente por ele ser metálico, ele vai conduzir melhor o calor. Mas o aço demanda menos energia que a madeira para ser aquecido. Então, o aço, ele é qualquer radiação solar, é, qualquer qualquer temperatura um pouco maior já vai fazer com que o aço esquente. Então, eu preciso de pouca energia para esquentar o aço, né? Então, agora, se a gente comparar a argamassa e a madeira, então aqui, a argamassa comum, condutividade térmica. Então, ela conduz o calor a 1,15, né? A madeira 0,15. Então, a madeira ela conduz menos calor. Olha o aço. Conduz o calor a 55. É 55 vezes maior que a argamassa e sei lá quantas vezes, umas 500 vezes maior do que a madeira. Então, o aço conduz muito bem o calor, certo? Então, assim, pode ser um problema. O calor específico é a quantidade de calor para esquentar o material. Então, a argamassa, com calor específico de 1, ela já esquenta, né? Vamos colocar assim, vamos pensar assim. A madeira precisa do dobro de calor para ela esquentar. Então, ela se mantém fria, entre aspas, né? A gente pode pensar assim, ela se mantém fria por mais tempo do que a argamassa, né? Então, a madeira, ela tem grandes vantagens aí em relação ao conforto térmico. Por outro lado, ela perde calor de forma mais devagar. Então, se ela for esquentada, ela demora mais para esfriar, né? Então, também tem isso, né? O calor específico, ele também tem essa característica, certo? Então, depois de quente, é mais difícil, né? Então, enfim, essas são as propriedades térmicas dos materiais, tá? Uma outra influência que a gente tem, pessoal, além dos materiais, a gente tem aqui, ó, o zoneamento bioclimático.
No caso da norma 15.220, como ela é brasileira, ela traz o zoneamento brasileiro, né? Então, lá ele divide o Brasil em zonas bioclimáticas e apresenta diretrizes construtivas. Então, importante também fazer essa consulta, tá? Na norma. Porque cada zoneamento não é necessariamente a região do Brasil, né? Então, tipo, ele não está dividido em regiões geográficas, né? Ele divide em zonas bioclimáticas. Então, existe uma diretriz construtiva. Então, locais que eu preciso ter construções que combatam melhor o calor, tem no verão, e tem os locais que eu preciso combater melhor o frio, né? Para nós, a maioria é para combater o calor, né? Mas existe essa diferenciação entre as zonas brasileiras, certo? E aí, pessoal, depois a gente tem a certificação LEED. O que é a certificação LEED? Elas são os requisitos de sustentabilidade a serem cumpridos pelas edificações novas ou reformas. Né? O que significa isso? LEED, ela é uma certificação ambiental que diz que minha construção, ela é amiga do meio ambiente, certo? É como se fosse isso. Por quê? Porque ela gasta pouca energia para ser construída e para ser mantida, né? Então, quando eu trabalho com elementos de conforto ambiental interno, né, do meio ambiente aqui interno, eu estou contribuindo para uma redução da minha demanda energética no uso da minha edificação. Então, se eu preciso de menos ar-condicionado porque eu tenho uma ventilação natural, eu estou economizando energia. Logo, estou contribuindo para o desenvolvimento sustentável ambiental. Então, com isso, se eu tenho essa característica de ter uma edificação com ótimos níveis de conforto térmico ambiental, eu posso ter a minha certificação LEED. Obviamente, a certificação LEED não é somente relacionada ao conforto térmico. Como eu disse para vocês, ela também vê o método construtivo, o gasto energético para a construção dessa edificação. Mas isso é uma coisa que contribui. E aí a gente tem aqui, ó, diversos níveis de certificação. Então pode ser aqui do certificado até a maior, né, de platina, a maior pontuação, né, a maior classificação. Então seria aqui como se fosse uma classe D, C, B e A, certo? Aí a minha construção ela vai ter esse selo, né, um selozinho de contribuição para o meio ambiente. Isso pode ser um marketing para a empresa, então ela pode falar, a gente tem a certificação LEED, a gente é uma construtora amiga do meio ambiente, a gente tem preocupações com o desenvolvimento sustentável, então isso pode ser uma coisa muito interessante. Então, dependendo da forma como eu trabalho, muitas vezes não só para alcançar o desempenho da norma, mas para reduzir drasticamente o consumo de energia durante o uso da minha edificação, eu posso ter essa possibilidade de ter um selo LEED para minha construção, certo? Então, existem já escolas no Brasil, tem vários edifícios que já têm esse selo LEED, é bem interessante, né? E muitos deles usam como fator importante para conseguir esse selo medidas e estratégias para melhorar o conforto ambiental, né? Tanto em relação ao conforto ambiental térmico, quanto em relação ao acústico e também iluminação. Mas o conforto ambiental térmico, que é o tema da aula de hoje, é um fator bem preponderante para conseguir esse selo, certo? E aí, ó, o LEED, então, ele considera o conforto ambiental e aspectos socioeconômicos e ecológicos, né, em relação ao conforto ambiental. Como que o LEED avalia se é bom ou não? Né? Então, se eu atingir, né, os níveis necessários ou não. Então, para edificações novas, eu tenho que ter uma redução no meu consumo energético de 10%. Então, por exemplo, se eu tenho lá um gasto energético comum para minha edificação, por um sistema construtivo comum, uma casa comum, é, X watts de consumo energético. Para minha edificação ser considerada interessante para ter um conforto ambiental, edificação LEED, eu tenho que gastar 10% a menos que o comum. Se for uma reforma,
minha edificação ela tem que gastar 5% a menos que o comum. Porque reforma eu já entendo que foram utilizados materiais, principalmente de vedação, muito antigos, né? Então não necessariamente eu vou conseguir alcançar, mas eu posso ter estratégias diferentes, né? Mudar uma janela, mudar algumas coisas nesse sentido, para conseguir melhorar a meu conforto ambiental e reduzir o consumo energético, né? Então, para reforma, basta 5% de redução do consumo de energia, já dá para conseguir um celulite nesse sentido. E para edifícios, né, tem que reduzir o consumo de 28% a 39%. Então, daí já é mais desafiador, mas é mais possível fazer essa redução drástica, né, porque eu tenho muitas áreas comuns, enfim, existem possibilidades aí de reduzir bastante o consumo energético. Só assim um edifício consegue a certificação LEED, tá? E aí, agora a gente pode começar a falar um pouquinho sobre quais são os materiais e sistemas que a gente pode utilizar. Então, o principal deles é a ventilação natural. Então, se eu consigo ventilação natural na minha residência, esse é um dos recursos mais eficientes para o conforto ambiental. Até porque é natural, tudo que é natural é o melhor possível, né? O mais usual para conseguir essa ventilação natural é a abertura nas fachadas, né? Então, uso de janelas, ou uso de uma ventilação diferenciada, enfim. Elas permitem passagem de vento através da edificação, auxiliando o resfriamento. Então, quando eu tenho uma abertura de janela, inclusive para projetos para serem aprovados na prefeitura, tem que ter um mínimo de abertura, justamente para garantir, né, a ventilação. Mas quanto maior a minha abertura, mais vento eu tenho, mais fresca é a minha casa, né? Então, mais resfriada é a minha casa. Aí, a ventilação aqui, ó, de dois tipos, a unilateral ou a cruzada, né? A unilateral é quando eu tenho aqui, ó, só de um lado essa ventilação. Então, eu tenho uma abertura em cima, uma abertura embaixo, por exemplo. Essa ventilação, ela faz esse movimento aqui, unilateral. Aí eu tenho a ventilação cruzada, que é quando eu tenho, além da unilateral, eu tenho aqui uma outra saída, certo? E aí o meu vento circula. Aqui não necessariamente eu vou ter vento circulando nessa região do ambiente. Aqui eu já tenho vento circulando em toda a minha região, certo? Além disso, eu consigo, então, além de melhorar o conforto aqui nessa região, eu melhoro o conforto em todo o meu ambiente, né? A melhor tipo de ventilação é a ventilação cruzada, nem sempre é possível, mas é a melhor. Muitas vezes eu tenho também ventilação cruzada se eu tiver uma porta aqui, uma porta maior, e eu tenho uma janela aqui, isso também já ajuda, né? Não necessariamente só no mesmo ambiente, entre dois ambientes, também é ventilação cruzada. Então, a unilateral e a cruzada. Outras técnicas, pessoal. Então, como a gente já comentou um pouquinho, forma e posição da construção. Então, se eu coloco lá a minha posição no meu terreno de uma forma que vá melhorar a ventilação, porque eu pego na direção do vento, então, melhor. Ou então, se eu coloco num local onde tem uma sombra de uma árvore, por exemplo, eu vou ter menor incidência de raio solar, certo? Então, tudo isso contribui. Formas arredondadas também contribuem porque tem menor incidência de raio solar devido à redução na área superficial. Então, se eu tenho um telhado assim, eu vou ter uma, uma área superficial muito maior do que ter um telhado redondo cobrindo a mesma área projetada. Então, enfim, são decisões que a gente pode tomar. Não necessariamente precisa ter só arredondado no telhado, mas uma fachada arredondada também tem uma menor redução de incidência de raio solar, certo? Isso tem a ver com a arquitetura também, enfim, é uma possibilidade. Isso é interessante em regiões mais quentes ou com temperatura muito variável. Então, quando eu não tenho, tipo assim, eu tenho calor muito grande de manhã, frio muito grande à noite, daí eu preciso ter essas opções aqui, ó, para melhorar o conforto térmico, certo? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Revestimento de fachada, né? Então, se eu coloco lá materiais que dificultam, que dificultam a entrada de calor, né? Eu tenho uma melhoria no meu conforto térmico, né? Então, por exemplo, fachada aerada, né? A gente vai ter uma foto ali.
ela dificulta a entrada do calor na edificação. Justamente por quê? Porque o aerada significa que ela tem um espacinho entre a fachada e a minha parede, e nesse espacinho eu tenho o quê? Eu tenho ar. Como eu tenho ar, eu dificulto a entrada do calor, porque pelo ar a transferência de calor é melhor, justamente porque é por convecção, não por condução. Então aí isso faz com que eu tenha uma dificuldade de entrada de ar. Mas é um tipo de fachada diferente, né? Então aqui, ó, tem um espaço entre a parede e o acabamento ocupado pelo ar. E o ar circula de baixo para cima. Ou seja, o ar quente sobe até se dissipar e o ar frio ocupa o seu lugar. Então, além de ter a entrada de ar, o ar quente vai para fora e o ar frio é que fica ali. Então, daí eu tenho uma menor troca de calor entre o ambiente externo e o ambiente interno, né? Aqui, ó. Então, tem esses montantes aqui, que são colocados na minha fachada, e aí aqui eu tenho essas placas, né, que elas são, podem ser polímeros, elas podem ser placas cimentícias, e aí eu coloco aqui, dá um ar bem interessante de acabamento, e eu tenho esse ar aqui, esse espaço entre a parede, que fica o ar, e o ar quente sobe, o ar frio permanece aqui, tá? Além disso, pessoal, outra coisa, cor da minha telha. Então, às vezes eu vou usar uma telha cerâmica, que ela já é boa, né, para reduzir a chance de entrada de calor, mas aí se eu uso uma telha escura, eu vou ter maior absorção do calor. Então, aqui, ó, a gente tem da branquinha, que é a número 1, até a pretinha, que é a número 9. Então, aqui a gente tem, ó, a quantidade, o quanto ela esquenta, né? Então, se ela tiver mais para o lado do azul, ela esquenta pouco. Se ela tiver mais para o lado branco, ela esquenta muito, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, o que que a gente percebe aqui, ó? Aqui a gente tem vermelhinho, 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 né? Aí aqui a gente tem até um amarelinho, ó, mas a maioria é vermelhinho. Aí começa a ficar branco. Então, ela estava aqui nessa região aqui, ó. Vamos colocar aqui em torno de 40 graus. Só que aqui, quanto mais escura ela fica, mais ela esquenta, ó. Então, mais ela absorve calor. Então, mais vai ser a condução do calor para dentro da minha residência. Então, essa coisa da telha branca, ela é real, né? Então, quanto mais clara a minha telha, né, melhor a incidência, menor a incidência de radiação solar, menor a incidência de condução do calor para dentro da minha residência, certo? Então, com isso, a gente percebe que a cor influencia na temperatura, né? Outras é melhorar a condutividade térmica ou a espessura do fechamento, né? Então, eu posso utilizar paredes e fechamentos com material que sejam maus condutores, né? Então, o gesso ele é um condutor ruim de calor. A madeira é um condutor ruim de calor, né? A própria manta acústica lá, aquele polímero que a gente coloca entre paredes, entre placas, no wood frame, no steel frame, no drywall, eu tenho um mau condutor. Então, aí com isso, eu melhoro a minha condutividade, eu melhoro a minha transferência, eu reduzo a minha transferência de calor entre ambientes, né, externo e interno. Ou quando eu tenho uma espessura de parede maior, eu também eu dificulto a transferência de calor. Vai chegar menos calor aqui no final da minha parede. Só que eu não vou ficar fazendo paredes de 30 centímetros, né? Então eu tenho que utilizar materiais que sejam mal condutores. Certo? Aqui, ó, sistemas com espessuras duplas dificultam a passagem do calor, mas eu acabo gastando um pouco mais também. Então, de repente, é melhor eu utilizar materiais que tenham maior tecnologia em relação a isso. Ó, o drywall. Drywall é um excelente isolante térmico. Por quê? Porque ele tem características de gesso, né? O gesso é mau condutor, que o drywall ele é duas placas de gesso acartonado, separados ali internamente por ou com uma manta, né? Ou o ar, né? Então eu tenho uma parede dupla preenchida por ar, certo? O ar dificulta a troca de calor e eu posso ainda colocar um outro material ali dentro que dificulte a troca de calor, certo? Como aqui, ó, a lã de rocha,
ou a lã de vidro, ou a fibra de plástico, poliestireno, poliuretano expandido. Tudo isso, ó, são polímeros que dificultam a passagem de calor, então aumenta ainda mais o isolamento. Um ambiente frio dentro, eu não vai continuar frio sempre, né? Então, isso é o drywall. Né? Isso serve também para quem? Para o wood frame. O wood frame é uma espécie de drywall, só que é um drywall para fechamento externo. Tem drywall com placa de gesso acartonada para vedação interna. Né? Eu não posso usar o gesso acartonado na vedação externa, né? Mas, enfim, essa é a única diferença. De qualquer forma, ele tem um ótimo comportamento térmico, né? Cobertura. Então, aqui, ó, a maior parte da absorção da energia nas edificações térreas, né? Então, quando eu tenho uma edificação térrea, onde que vai entrar a maior parte de calor? Pela cobertura, certo? Então, por isso que a cobertura ela tem um impacto significativo no conforto. Se eu tenho uma cobertura que tem uma incidência de calor muito grande, minha casa vai ter uma tendência a ficar mais quente, o que eu estiver construindo, né? Por isso o tipo da telha é importante, porque ela está em contato direto com a radiação solar, né? Por aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo, né? Os tipos de troca de calor que existem no telhado, né? Na cobertura. Então, a cor da telha, por exemplo, influencia? Sim. O material da telha influencia? Sim. Certo? Então, aqui, ó, uma opção muito atrativa para cobertura são as telhas térmicas, que são aquelas telhas sanduíches. Né? O que tem nessa telha? Duas folhas de aço galvanizado, galvalume, que é um tipo de aço diferenciado, né? Alumínio ou aço inoxidável, né? Então, ele pode ter esses três tipos de composição, essas folhas de aço. E entre essas folhas de aço, tem um material menos condutor térmico, que é o poliuretano ou poliestireno, que é o isopor, ou a lã de rocha. Então, é o mesmo caso da parede sanduíche, da parede drywall, que é um sanduíche, né? Que eu tenho dois materiais fechando e um material no meio que é um mal condutor. Então, o material do meio vai impedir essa passagem de calor, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, certo? Então, essa é a telha sanduíche, né? Que no caso é essa aqui. Então, muitas vezes eu quero utilizar uma telha com baixa inclinação. Essa telha, né, por ser uma telha metálica, ela tem que ter uma inclinação de 10%. Então, em locais onde eu vou fazer platibanda, por exemplo, eu posso usar essa telha sanduíche. Ela é mais cara, sim, mas é uma telha que ela é atrativa em relação ao conforto térmico, né? Então, eu vou ter pouquíssima entrada de calor, condução, né, de radiação por radiação solar na minha edificação, tá? Além disso, por ela ter uma leveza, né, ela é leve, então ela precisa de uma estrutura de telhado mais esbelta, né? Então, ela é relativamente leve e não deformável, então ela não é deformada, porque ela tem uma espessura grande. Então, isso ajuda até na estrutura da minha casa, eu reduzo a necessidade de ter uma estrutura, né, na casa. Existe uma norma para ela, a norma 16.373, que é telhas e painéis termoacústicos, né? Muitas já vêm com acabamento interno, então, às vezes, se eu estou num galpão, por exemplo, eu não preciso ficar fazendo acabamento nela, né, para poder esconder qualquer tipo de problema. Pô, às vezes já vem com pintura, alguma coisa nesse sentido. E por isso não tem necessidade de instalação de forro, né? Então eu evito uma etapa aí que é o forro, né? Uma etapa importante de construção, para acabamento, certo? Então a telha sanduíche é uma opção. Outra opção, pessoal, são os brises. O que são os brises? São dispositivos que projetam para além da janela da fachada. Então, aqui, ó, uma imagem. Isso aqui são brises, certo? O que acontece? Ele reduz a incidência solar. Então, se o sol estiver aqui, ó, por exemplo, eu já vou ter uma sombrinha aqui em toda essa minha fachada aqui, ó. Então, se eu consigo essa sombra na maior, quando o meu raio solar é mais quente possível, então eu já evito a entrada de sol. Se eu não tivesse esse brise, o que ia acontecer com o sol? Ele ia entrar diretamente na minha fachada. Como eu tenho brise, ele fica aqui no brise, e muitas vezes ele é disperso pelo próprio brise. E o brise devolve a radiação solar para o meio ambiente. Então eu consigo
evitar esse problema, sem atrapalhar na iluminação, porque a iluminação entra por aqui, né? Então, sim, não é a melhor iluminação, mas entra iluminação. Aqui, um outro tipo de brise, né? Muito comum, né? São brises menores. Então, às vezes eu não impeço a iluminação, a ventilação. Aqui prejudica um pouco a iluminação, mas eu evito a entrada de raio solar, certo? A ventilação, ela continua. Isso são os brises, tá? É uma outra opção. Outros recursos, pessoal. Uso de forro de gesso acartonado abaixo da laje que separa a cobertura. Então, eu tenho a cobertura, que é o telhado, aí eu tenho a minha laje. Embaixo da laje, fazer forro de gesso. Porque o gesso é um mau condutor. Então, por mais que o calor chegue até a laje, ele não passa do forro. Ele fica ali naquele vácuozinho que tem entre o forro e a laje. É tipo a fachada aerada, né? Aqui, ó, blocos cerâmicos de maior espessura nas alvenarias externas. Então, fazer uma parede mais larga quando eu tenho uma vedação externa. Por quê? Porque é onde eu recebo maior radiação solar. Isso contribui para a minha casa ficar com um conforto térmico melhor. Aqui, ó, essa é a opção de vidro que eu falei que ela tem uma menor radiação térmica. São as janelas com vidros fotoativados. É uma tecnologia, né, que tem a ver aí com o material do vidro, que está sendo utilizado no material vidro, né? Ela tem até ela reflete mais a, a radiação solar, então ela tem uma menor absorção térmica. Então não é um vidro opaco, é um vidro que tem uma certa característica de refletir esses raios solares, certo? Jardins e plantas, então isso ajuda muito no conforto térmico pela evapotranspiração das folhas, então eu vou ter um ambiente mais úmido, eu vou ter um ambiente mais com conforto melhor mesmo. Outro recurso importante para melhorar o conforto térmico e a eficiência ambiental, né, da minha edificação é fazer o cálculo correto para o ar-condicionado. Então eu vou evitar um dimensionamento. Então não adianta nada eu colocar um ar de 12.000 BTUs num ambiente pequeno, né? Ele vai estar sendo ineficiente, ele vai estar jogando ali uma quantidade, gastando uma quantidade de energia muito grande, ou eu vou gastar um dinheiro desnecessário comprando um ar-condicionado muito potente, sendo que eu não vou usar, sei lá, 50% da potência que ele tem, tá? Então, para evitar um superdimensionamento mesmo, até da rede elétrica, né? Porque se eu vou colocar um ar-condicionado de 2.000 BTUs, eu vou precisar de um fio mais grosso do que um fio para um ar-condicionado menos potente, sendo que eu não vou utilizar os 12.000 BTUs, né? Então é nesse sentido. E fazer ambientes mais estanques, que evita a troca de calor com outros espaços. Enfim, né? Trabalhar nesse sentido. E também uma ótima opção são os telhados verdes, né? Que são os telhados verdes? É quando eu coloco algum tipo de ação no meu telhado para evitar entrada de calor. Então, eu consigo melhorar a minha incidência de calor quando eu tenho um telhado verde. Aqui, ó, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, toda essa região de telhado aqui, o telhado verde. Então, ele tem essa troca, né? Ele devolve para o ar esse calor. É uma opção também para melhorar o conforto ambiental da minha edificação. E fica lindo, né? Dependendo. Senão, se não cuidar do jardim também, vai ficar uma com aparência de abandonado, né? Então eu tenho que cuidar do meu jardim. Mas é uma opção, certo? Pessoal, a gente está quase encerrando a nossa aula, só que a gente vai ter uma atividade, tá? Então, qual que vai ser a atividade de vocês para hoje, tá? Não precisa entregar hoje. Eu vou permitir que vocês entreguem para mim até sexta-feira. Que dia que vai ser sexta-feira?
Deixa eu só ver. Sexta-feira é dia 8 de maio. Então, pessoal, por favor, me entreguem até sexta-feira. No e-mail, lá no rodrigo.j.cruz@croton.com.br. Mudou o e-mail. Não é mais o Gmail, é o da Croton, porque eu quero facilitar. Porque lá eu consigo ver de forma mais fácil, sabe? Eu recebo menos e-mails. Então, a atividade é o seguinte: vocês vão ler esse artigo, que é a otimização do conforto ambiental no espaço escolar, uma visão sustentável, né, desses autores aqui. Está disponível nesse link. Eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp, tá? Mas aí esse link aqui eu posso deixar, será que eu deixo também lá no estúdio? No Ava, eu vou deixar lá no Ava. E aí eu vou querer de vocês um resumo, então é com as suas palavras, sobre quais são as estratégias que podem ser utilizadas para a melhoria do conforto ambiental. Então, nesse artigo ele traz algumas estratégias, tá? E assim, a gente discutiu aqui na aula também, né? Mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, tá? É um resumo, não precisa ser muito grande, certo? Mas eu quero que vocês tragam aí algumas coisas interessantes, tá? Pode fazer uma pesquisa também, certo? Mas eu quero que vocês façam nesse artigo aí que eu mandei, porque ele já traz algumas coisas interessantes, certo? Outra indicação de leitura é o próprio livro que vocês têm, então a seção 1 do livro. Ela traz tudo que a gente já discutiu aqui na aula, mas é importante fazer essa leitura também, tá certo? Com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Eu encerro a nossa aula de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, né? Como sempre, eu também quero que ao longo da aula vocês podem me interromper aqui pelo áudio, não tem problema. Mas eu acho que não fica dúvida nesse sentido, porque é uma matéria mais teórica, né? Mais apresentação de conteúdo mesmo. Mas se alguma dúvida, está aberto aí para perguntas. Vocês podem ficar à vontade. Eu vou parar a gravação, e daí já vai salvando, me garante, né?